Sabe, existe uma jornada que, na maioria das vezes, a gente evita, mas que, no fundo, é a mais importante de todas. A jornada para dentro de si. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco no autoconhecimento, que é a base para qualquer mudança de verdade na vida. E tudo começa com essa ideia aqui. A gente passa tanto tempo focado nas conquistas lá fora, né? Mas esquecemos que a verdadeira vitória acontece aqui dentro. O segredo é primeiro entender como a gente funciona por dentro, para depois tentar moldar o mundo lá fora. É um padrão que se repete, né? A gente tenta mudar as circunstâncias, as outras pessoas, o destino. É uma busca que parece não ter fim por um controle externo. Enquanto isso, o único lugar onde a gente tem poder de verdade, o nosso interior, acaba ficando de lado, esquecido. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se olhar para dentro é tão essencial assim, por que é tão difícil? O que faz a gente fugir tanto desse espelho interno? A resposta, olha, é simples, mas ao mesmo tempo bem profunda. Exige coragem. Olhar para si mesmo não tem nada a ver com fraqueza ou passividade. Muito pelo contrário, é um dos maiores atos de bravura que alguém pode ter. Mas fugir do que exatamente? Bom, do silêncio, que é onde aqueles pensamentos mais difíceis aparecem. De encarar os medos e as inseguranças que todo mundo carrega. E, talvez o mais desafiador de tudo, de ficar frente a frente com as nossas próprias falhas. No fim, é sempre mais fácil arrumar uma distração do que encarar, né? E aqui a gente chega numa verdade bem honesta. Autoconhecimento não é um processo confortável. Não é um passeio no parque. É algo que desafia, que mexe com as nossas estruturas e que, sem dúvida, tira a gente da zona de conforto. Porque o espelho da alma, ele não mostra só as nossas qualidades. Ele também revela os excessos, os erros que a gente vive repetindo, aquelas feridas antigas que ainda doem. É um reflexo completo, sem filtro nenhum. E é justamente essa honestidade brutal que torna tudo tão poderoso. Mas é exatamente nesse ponto que o jogo vira. É quando a gente para de fugir e toma a decisão de encarar o que está no reflexo. Então, como é que essa coragem funciona na prática? A filosofia estoica, por exemplo, dá uma ferramenta mental incrível para esse desafio. A ideia central é bem simples, na verdade. A gente não controla o que acontece lá fora, no mundo. Mas o nosso mundo interno, esse sim. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossas reações, tudo isso está sob o nosso governo. Pensa só nessa divisão. De um lado você tem o que é incontrolável, as circunstâncias, o que os outros fazem. E do outro, o que é controlável, a forma como a gente escolhe reagir a tudo isso. É nesse espaço que mora o nosso poder de verdade. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente pode controlar uma coisa que a gente nem conhece direito? A resposta é: não pode. A chave para ter controle sobre algo é, e sempre vai ser, o conhecimento. Sem esse conhecimento, a vida vira uma espécie de piloto automático. A gente passa a reagir por impulso, em vez de responder com consciência. Repete os mesmos padrões destrutivos e a culpa? A culpa é sempre dos outros ou das circunstâncias? Mas no exato momento em que a gente para, respira fundo e olha para dentro com sinceridade, aí tudo muda. O piloto automático é desligado e finalmente a consciência assume o controle. Ok, mas como é que se começa esse diálogo interno? A resposta está em fazer as perguntas certas. Aquelas perguntas que o nosso próprio reflexo nos faz quando a gente se permite escutar. E ao fazer essas perguntas, a gente começa a mapear o nosso território interior. A gente passa a entender nossos gatilhos, nossos limites, nossas forças e, o mais importante de tudo, nossos valores. É aí que as nossas ações deixam de ser só reações e viram escolhas com intenção. A primeira pergunta é sobre o impacto emocional. Em vez de só sentir aquilo, a gente começa a investigar a origem. Por que essa situação específica mexe tanto comigo? A resposta para isso revela muito sobre as nossas feridas e o que a gente realmente valoriza. A segunda pergunta vai ainda mais fundo. Muitas das nossas reações são movidas pelo medo. Mas medo de quê exatamente? De falhar? De rejeição? De solidão? Só de dar o nome para o medo, a gente já começa a diminuir o poder que ele tem. E a terceira pergunta, essa é a que mais transforma. Ela tira o foco da culpa e coloca na responsabilidade. É a pergunta que devolve o poder para a gente, tirando das mãos dos outros e colocando de volta nas nossas. O ponto crucial aqui é a atitude. Esse encontro consigo mesmo precisa ser silencioso, sem julgamentos, sem aquelas defesas que o nosso ego adora levantar. É um exercício de simplesmente olhar a verdade,
por mais desconfortável que ela seja. E depois de passar por todo esse processo, qual é o resultado? O que acontece quando a gente realmente tem a coragem de encarar esse espelho? A resposta é o objetivo final de tudo isso: o domínio sobre si. E o caminho é bem lógico, se a gente parar para pensar. Primeiro, quem se conhece, se controla. Depois, quem se entende, evolui, para de cometer os mesmos erros. E por fim, quem é honesto consigo mesmo, encontra a paz, porque aquele conflito interno diminui. Então, no final das contas, o ponto central é este. O maior poder, a maior conquista que a gente pode ter, não é o domínio sobre o mundo ou sobre as outras pessoas. É o domínio sobre a própria mente, sobre as próprias reações. E toda essa jornada de transformação, tudo isso começa com um gesto muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Olhar para esse espelho interno e, em vez de fugir, ter a coragem de ficar ali, observando o que ele tem para mostrar. Até breve!